vamos entender como o período das regências intensificou ainda mais as revoltas, antecipando a maioridade do jovem Pedro II e todas as transformações que o Brasil passou até a chegada de Vargas ao poder. A abdicação de Pedro I abre uma espécie de intervalo. É o período das regências, um dos momentos mais interessantes da história brasileira, repleto de experimentações políticas, da criação de projetos alternativos para o país, sacudido por inúmeras revoltas, como a Sabinada, a Cabanagem, a Farroupilha e a Balaiada. Com ânimo rebelde e as elites divididas, havia um consenso possível: antecipar a maioridade política do menino Pedro, que na época contava com apenas 14 anos. Aos olhos dos políticos locais, apenas o monarca Pedro II, o único nascido em território brasileiro, poderia garantir a frágil unidade do país. Por isso, preparou-se o maior ritual público que o Brasil já conheceu. E assim, no dia 18 de julho de 1841, o Rio de Janeiro amanheceu mais uma vez em festa. O monarca também logo contrairia matrimônio, mas por procuração. A noiva foi encontrada e, a 23 de julho de 1843, chegava a escritura do matrimônio com um pequeno retrato de Teresa Cristina, princesa das Duas Sicílias. Sua família não era tão abastada. Ademais, a princesa era 4 anos mais velha que o imperador e descendente de um ramo menos importante da família. Contam os relatos que Dom Pedro, apesar da sua habitual moderação, não a achou bonita, mas logo proveu a nação com herdeiros presuntivos. O rei iniciou então um projeto que visava fazer deste Estado uma nação. Para isso, uniu um grupo de intelectuais e letrados tão jovens como ele e fez de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Colégio Pedro II e a Academia Imperial de Belas Artes seus portos seguros. Juntos, criariam um modelo de indigenismo romântico. O suposto é que o país teria sido marcado pelo belo encontro entre natureza e naturais. A natureza pujante dos trópicos, com seus primeiros habitantes, os tupis. Mas o modelo previa também que os indígenas morreriam para que a nação perseverasse. E a empreitada era de peso. Documentos saíam dos arquivos e iam parar nos romances e nas telas. Autores como Gonçalves Magalhães, com seu Confederação dos Tamoios, Gonçalves Dias, com Ijuca Pirama, José de Alencar, com Guarani e Iracema, davam ensejo para criações de artistas como Amoedo, com O Último Tamoio, Iracema, de José de Medeiros, e A Primeira Missa, em Moema, de Vitor Meireles. A voga foi tal que se dizia que o próprio imperador tomava a classe de Guarani, que os nomes se abrasileiravam e os costumes também. Mas a corte também se europeizava. Tudo vinha da França. Professores, tecidos, alimentos, roupas, adereços, livros e vogas. Enfim, é nesse momento que o Brasil vira tropical, assim como seu estado, um espelho um pouco deformado da Europa. Já Pedro II é transformado em sinônimo da nacionalidade, sobretudo no momento em que a política mais se parecia com um exercício de calmaria. Mas duraria pouco. Os trópicos, só na imaginação, eram telúricos e eternamente pacíficos. A chegada da década de 1870 significou uma guinada radical na até então pacata política imperial. Em 1865 tem início a primeira guerra internacional que o país conheceu e que marca o apogeu, mas também o declínio do Império, a Guerra do Paraguai. Ao contrário do que imaginavam Pedro II, seus ministros, generais e até mesmo seus aliados, a guerra não seria curta nem fácil.
e os gastos foram enormes. 11 vezes o orçamento governamental para o ano de 1864, criando-se um déficit que persistiu até o final da monarquia. Além do mais, os anos da década de 1860 marcam o recrudescimento da campanha pela abolição da escravidão. Com o final do tráfico de escravos, em 1850, a questão do trabalho escravo entrou na agenda do Império e não saiu mais. Até porque, com o término da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, em 1865, e a votação vitoriosa da 13ª emenda, que pôs fim à escravidão naquele país, apenas Cuba e Brasil conservavam o sistema escravocrata. Porém, a crise na região do Rio da Prata adiaria a questão da abolição. A guerra teria tal impacto que logo se transformaria em questão nacional e suprapartidária. Em torno de 2 grandes rios, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai, 4 nações dividiram fronteiras e intenções: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Em discussão estava, além do acesso à navegação na Bacia Platina, a hegemonia sobre a região e a conformação de diferentes projetos nacionais. O confronto, que se pretendia curto, acabou durando 5 longos anos. Com o final da guerra, o Império entra em crise. A guerra consolidou o exército e forneceu protagonismo, inclusive político. Acostumado a conviver lado a lado com soldados negros, os militares passavam a negar-se a perseguir escravos fugidos. De suas fileiras, logo sairiam muitos simpatizantes da causa da República e da abolição. No final das contas, o Brasil havia gasto demais e agravado a situação de dependência financeira em relação à Inglaterra. Muitos brasileiros morreram em combate e a Guerra do Paraguai colocou o ponto final na representação de um império que se pretendia com vocação para a paz. Para reverter esse ambiente, artistas como Pedro Américo e Vitor Meirelles são contratados para executar pinturas elevatórias, tendo como temas as batalhas. Vitor Meirelles escolhe pintar a Batalha de Guararapes para vincular a Guerra do Paraguai ao episódio da criação da pátria brasileira, mas no passado. Pedro Américo seleciona a sangrenta Batalha do Havaí e a apresenta como uma luta entre a civilização, os brasileiros, e a barbárie, os paraguaios. Em 28 de setembro de 1871, é aprovada a Lei do Ventre Livre, que, apesar do seu perfil tímido e da defesa de um modelo gradativo para o final do sistema, significava um passo importante. Mesmo assim, a lei foi entendida apenas como uma manobra política para acalmar a oposição. Afinal, a medida libertava os ingênuos que nascessem após a data de sua promulgação, mas não suas mães. Além do mais, estabelecia que os menores permaneceriam com suas progenitoras até os 8 anos, quando o senhor optava por receber indenização do Estado ou por utilizar dos serviços do menor até os 21 anos. A entrada nos anos 80 encontrou, então, uma monarquia cercada por desafios. Em 1880 é fundada a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. E em 1883, a Confederação Abolicionista. Em 1884, a escravidão é extinta oficialmente no Ceará e no Amazonas. E em 28 de setembro de 1885, é promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, que dava liberdade aos escravos de mais de 60 anos, apesar de garantir seus trabalhos ainda por 3 anos. O caráter conservador da medida era tão evidente que as reações não se fizeram esperar. O fato é que o abolicionismo foi forjando o sentimento e a imaginação dos brasileiros. E andava cada vez mais difícil contemporizar, já que, com a abolição em Cuba, o Brasil restava como a única nação a admitir o sistema escravocrata mercantil. O que acontecia é que, talvez por isso, redigido de uma maneira simples, o texto da Lei Áurea saiu curto e direto. Fica abolida a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. O 13 de maio de 1888 redimiu 700 mil escravos, que representavam a essas alturas um número pequeno no total da população geral, estimado em 15 milhões de pessoas.
a libertação tardara demais e representou o rompimento do último laço forte da monarquia. Entre a abolição e a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o tempo correu depressa. A monarquia estava isolada, perdeu o apoio dos grandes proprietários do Vale do Paraíba, da Igreja e dos militares. O golpe republicano de 15 de novembro é o resultado desse isolamento. Saiu de um arranjo de descontentes, os paulistas, cafeicultores e os militares. Mas a ideia de república era maior do que um golpe militar. Estava nas ruas do Rio de Janeiro, nos cafés, nos jornais, nas revistas e na imaginação dos escritores e dos abolicionistas. Ao final do século XIX, a palavra república ainda significava uma esperança, mas de futuro. Trazia a marca de um tempo novo e de ideias novas. A Primeira República começa com o golpe da proclamação em 1889 e vai se encerrar em 1930. De um lado, ficaria na lembrança como o momento do boom da urbanização, da industrialização, da aparição de uma classe trabalhadora urbana e industrial e da entrada de imigrantes no país. De outro lado, como um período de muita repressão, de todo tipo de falcatrua política, da aplicação de medidas racistas e da expulsão da pobreza para as laterais da cidade. Em 5 de outubro de 1897, o Arraial de Canudos foi invadido pelas tropas do Exército, queimado com querosene e dinamitado. Em Os Sertões, publicado em 1902, Euclides da Cunha retomou a história da guerra contra Canudos. Responsabilizou a Igreja, a República, o governo estadual baiano e, sobretudo, o Exército pelo massacre dos habitantes de Canudos. Denunciou a guerra contra o Arraial de sertanejos como fratricídio, matança entre irmãos. Projetou sobre as plantas da Caatinga a tragédia de Canudos, inscrita na própria natureza, com visões de desfecho da guerra, a decapitação dos prisioneiros, o calvário dos resistentes dizimados por fome, sede, doenças e pelas balas do Exército. Em 1905, a nação indígena Caingangue recusou-se a sair de suas terras para que a estrada de ferro noroeste do Brasil pudesse ser construída e atravessar o oeste paulista. A resistência indígena, na época chamada de Muralha Caingangue, foi brava e longa. A situação só foi controlada em 1911, depois de o grupo indígena ter sido praticamente exterminado pela República. Já no início do ano de 1917, a greve explodiu na fábrica Cresp, em São Paulo, e levou tudo de roldão. Envolveu fábricas, serviços urbanos e ferrovias, mobilizou várias categorias, têxteis, sapateiros, gráficos, padeiros, metalúrgicos, lixeiros, marítimos, espalhou-se pelo interior de São Paulo e chegou ao Rio de Janeiro. Mobilizou entre 50 a 70 mil trabalhadores e detonou um impressionante ciclo de greves e grandes manifestações de massa que se estendeu até 1920, com as paralisações dos tecelões em São Paulo e dos ferroviários no Rio de Janeiro. E na década de 1920, uma nova maneira de ver, imaginar e falar sobre o Brasil entrou em cena. São os modernismos. O marco zero do modernismo aconteceu em São Paulo, em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Em pauta estava a crítica à importação dos movimentos artísticos e das teorias estrangeiras e a proposta de reintrodução de modelos nacionais. O objetivo dos paulistas era renovar o ambiente artístico e cultural, adotando experiências estéticas de vanguarda que estavam acontecendo naquele momento na Europa, como o futurismo italiano, o cubismo e o expressionismo, mas sempre fazendo uso de uma régua brasileira. Diferente do modernismo paulista, as margens do modernismo carioca foram mais amplas, favorecendo o encontro entre o pobre carioca, o mulato ou negro, intelectuais e os filhos da burguesia. O resultado do modernismo carioca veio no formato de uma outra linguagem, mais visual, que aparece no traço das caricaturas e, sobretudo, na canção popular, especialmente nos processos de modernização do samba. A Primeira República
como vocês podem ter visto, não teve nada de velho, nada de república velha. Ela foi palco do conflito, da reivindicação por maior inclusão social e por direito à cidadania constitucional. E se não foram poucos os movimentos autoritários que asseguraram o novo regime republicano na marra, ela também foi inaugural no sentido de colocar em cena um novo projeto de modernidade. Aliás, várias modernidades. Fora do Rio Grande do Sul, praticamente ninguém no Brasil sabia nada sobre Getúlio Vargas antes de 1930. Os jornais o apresentaram aos brasileiros durante a campanha presidencial de 1930 e logo depois da vitória da Revolução de 30 como chefe do governo provisório. Nenhum outro governante ficou tanto tempo no poder, 18 anos. Getúlio criou as bases do Brasil moderno. São resultado de seu governo a estrutura sindical corporativa e as leis de proteção ao trabalhador, a jornada de 8 horas, a regulação do trabalho da mulher e do menor, a lei de férias, a instituição da carteira de trabalho e do direito a pensões e aposentadoria. Também é obra do governo Vargas um programa de industrialização em áreas estratégicas para o desenvolvimento brasileiro. Petrobras, Eletrobras, Volta Redonda. E faz parte da lembrança do governo de Vargas a retórica nacionalista e a política assistencialista em relação aos pobres. Essa foi a era Vargas e o seu legado ainda está em debate. Vargas nunca deixou de ser um gaúcho, nos modos, nas roupas, nos hábitos cotidianos. Ele tinha um plano de poder e conduzia a política quase como um negócio, seguindo as próprias regras e realizando combinações políticas aparentemente improváveis, mas que lhe serviam para abrir os caminhos e manter o mando. Ele foi um político pragmático, calculista e muito autoritário. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas cercou o Congresso, mandou os deputados e senadores para casa, julgou a polícia na rua, impôs uma nova Constituição ao país e batizou o golpe. Mal foi disparado um tiro. Começava aí os longos anos da ditadura do Estado Novo. O centro de sustentação do Estado Novo estava corporificado funcional e pessoalmente na figura de Vargas, o único civil a comandar uma ditadura no Brasil, garantido pelas Forças Armadas, em especial pelo Exército Brasileiro, e apoiada por uma política de massas. Getúlio sabia de tudo, das torturas, da violência policial contra os presos e conhecia perfeitamente bem a ferocidade do sistema repressivo que seu governo tinha sido capaz de desencadear. Vargas passou a vida desconfiando da democracia. Mas no dia 31 de janeiro de 1951, ele subiu novamente as escadas do Palácio do Catete, dessa vez na condição de presidente eleito pelo voto direto da população. No final desse mesmo ano, Getúlio enviou ao Congresso o projeto de lei que iria fixar no imaginário nacional a convicção de que o programa político tinha, de fato, a pretensão de garantir a independência do país através do desenvolvimento econômico autônomo. Era o programa de criação da Petrobras. Getúlio Vargas forneceu régua e compasso ao esforço de construção de uma nacionalidade triunfante, sustentada numa ponta pela crença na autenticidade da cultura popular e na outra pela mistura de elementos culturais originários de várias regiões do país. Um turbante de baiana aqui, ali um pandeiro ou um tamborim pinçados do Morro Carioca, acolá um toque de berimbau e um passo de capoeira. Ao sul do Equador, nada é puro, tudo está misturado e nessa mistura se coseu o bloco homogêneo, mas também dividido, que forma a nação brasileira. A maioria dos brasileiros enxergava Getúlio como um homem simples, que gostava de andar a cavalo e era parecido com eles. Vargas, por sua vez, foi um mestre na arte de se dirigir ao povo. E desde os primeiros dias da campanha presidencial, em 1930, dizia que se importava com todos os brasileiros, e não apenas com os poderosos. E sua história não termina com a morte.
Getúlio deixou um recado no seu diário para quem tentasse entendê-lo. Escreveu ele: gosto mais de ser interpretado do que de me explicar. No final da tarde do dia 26 de julho de 1930, João Pessoa, governador da Paraíba, foi assassinado, com 3 tiros a queima-roupa na elegante confeitaria Glória, no Recife. João Pessoa era candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal, ao lado de Getúlio Vargas, e acabava de ser derrotado nas urnas por Júlio Prestes, candidato apoiado por Washington Luiz, então presidente da República. Sua morte rearticulou a oposição e serviu de estopim para acender a rebelião contra o governo. Em 3 de outubro, teve início a Revolta Civil e Militar de 1930. Um mês depois, Washington Luiz estava deposto. A Primeira República estava encerrada e Getúlio Vargas assumia o governo provisório. A Revolução de 1930, como a rebelião ficou então conhecida, tornou-se um marco, menos pelo movimento em si e mais pelos resultados que produziu. Nos anos seguintes, na economia, na política e na sociedade e na cultura também. O Estado Novo imposto por Vargas em 1937 era uma ditadura autoritária, modernizante e pragmática. Manobrou com perfeição, sobretudo no campo da cultura. Censurou, interferiu e instrumentalizou compositores, jornalistas, escritores e artistas também. Apostou pesado na tecnologia. O rádio já era, naquela época, um fenômeno de massa. E em 1938, o governo passou a veicular propaganda oficial através da transmissão radiofônica diária, em cadeia nacional, da Hora do Brasil. A Segunda Guerra Mundial foi o divisor de águas nos rumos do Estado Novo. Garantiu o projeto de modernização de Vargas, ao mesmo tempo que revelou o esgotamento da sua natureza autoritária. A partir de 1942, com a entrada do Brasil na guerra e a cessão de uma base aeronaval dos Estados Unidos próxima à cidade de Natal, para contribuir com a linha de defesa do norte da África, a colaboração brasileira com a administração Roosevelt mudou de patamar e o projeto de industrializar o Brasil saiu do papel. Vargas criou a Companhia Vale do Rio Doce para exploração de minério de ferro e construiu a imensa usina siderúrgica em Volta Redonda, uma cidade industrial inteiramente planejada, vizinha ao Rio de Janeiro, símbolo de autossuficiência econômica que Getúlio ambicionava para o Brasil. No dia 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto por seus ministros militares. Menos de 48 horas depois, o ex-ditador se viu embarcado de volta à fazenda de sua família, em São Borja, no Rio Grande do Sul, sem condições nem tempo para organizar nenhum movimento de resistência. Mas logo o Brasil descobriria que derrubar o ditador era tarefa bem mais fácil do que tirar de cena o estrategista político e o seu legado. Em janeiro de 1951, Getúlio Vargas subiu novamente as escadas do Palácio do Catete, dessa vez na condição de presidente eleito pelo voto direto da população. O Brasil precisava urgentemente se reposicionar no cenário internacional e superar o seu papel agrário exportador. E foi essa escolha que deu forma a um projeto de construção de uma nação moderna. O governo de Getúlio, contudo, começou a acabar no início da madrugada de 5 de agosto de 1954. O jornalista Carlos Lacerda, o principal líder da oposição, sofreu um atentado e um oficial da aeronáutica que o acompanhava como guarda-costas estava morto. A aeronáutica assumiu a condução de um inquérito por conta própria, os principais jornais do país alimentaram violentamente a crise e Vargas ficou isolado na solidão do Palácio do Catete. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio fechou a porta do seu quarto, deitou-se na cama, encostou o cano da pistola no lado esquerdo do peito e apertou o gatilho. Cerca de 1 hora depois, o Repórter Esso, o mais importante noticiário de radiojornalismo do Brasil, informou ao país, em edição extraordinária, o suicídio de Vargas. E então o Brasil desatinou. Aturdidas,
As pessoas saíram de casa, procuravam umas às outras e choravam nas ruas. Aos poucos, porém, a população foi se transformando. E em diversas cidades do Brasil, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, uma multidão amargurada, revoltada e colérica passou a percorrer as ruas, armada com paus, pedra e fúria. O suicídio de Vargas frustrou a oposição, que, desnorteada, viu escapar sua grande oportunidade de acirrar a crise, desmoralizar o presidente da República com a renúncia e abrir caminho para o golpe militar. Foi o último triunfo político de Getúlio, mas foi o povo na rua quem garantiu a democracia e fez os golpistas recuarem em 1954.